Em uma jornada que vai além de uma simples paixão pelas artes marciais, a vida de Ricardo Arona é uma junção entre perseverança e o poder transformador do esporte. Desde a primeira vez que presenciou a supremacia do jiu-jitsu brasileiro até firmar o seu nome entre os grandes nomes do esporte, Arona sempre se destacou por sua paixão e dedicação ao jiu-jitsu. Se você quer conhecer a história e os grandes feitos do tigre brasileiro, fica comigo nesse vídeo. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse quadro aqui é o quadro História de Campeões, onde eu conto a história de grandes lutadores, de grandes pessoas que fizeram a história da arte suave, a história do mundo das lutas. Então seja muito bem-vindo. Essa história aqui é do tigre brasileiro Ricardo Arona. Então já pega a pipoca, senta no sofá confortável e vem comigo conhecer a história desse grande lutador. Nascido em Niterói no dia 17 de julho de 1978, o destino de Ricardo Arona mudou para sempre no ano de 1991, quando ele assistiu ao desafio de Vale Tudo entre jiu-jitsu e luta livre. Grande desafio, hoje, 6 da tarde. Naquela época, os encontros entre os praticantes dessas modalidades criavam uma tensão nas ruas do Rio de Janeiro. E esse evento buscou provar oficialmente qual era a arte superior. Mas o nosso jiu-jitsu, por nós treinarmos mais de kimono, é uma parte mais refinada, mais técnica. Nós desenvolvemos técnicas que eles ficam impossibilitados de desenvolver porque eles não treinam de kimono. O evento foi planejado para 5 lutas, mas apenas 3 aconteceram. E todas elas vencidas pelo jiu-jitsu. Na primeira, apesar das controvérsias, Valide venceu Eugênio Tadeu. Em seguida, Murilo Bustamante venceu Marcelo Mendes e, para finalizar, Fábio Gurgel derrotou Denilson Maia. Com o domínio dos lutadores brasileiros, o jovem Ricardo Arona pensou: caramba, eu também quero fazer isso. Aos 13 anos de idade, já praticante de karatê e judô, Arona decidiu abandonar as outras artes e mergulhar no jiu-jitsu. No entanto, sua primeira experiência não foi das melhores. Ele não se adaptou ao professor e, após 2 meses, decidiu procurar outra academia que atendesse melhor às suas expectativas. E durante os próximos 2 anos, Arona treinou intensivamente até receber a sua faixa azul de jiu-jitsu. Foi então que o destino fez com que ele mudasse de academia novamente, e dessa vez para treinar com o professor Lélio. O professor Lélio ministrava as aulas na garagem de sua casa, e foi ali que, aos 15 anos de idade, Arona começou a treinar com os adultos. O professor Lélio tinha uma enorme paixão pelo jiu-jitsu sem kimono e pelo wrestling. E foi nesse período que Arona deu seus primeiros passos no jiu-jitsu sem kimono, especialidade que o destacaria anos mais tarde. O mestre Lélio, percebendo o imenso talento de Ricardo Arona e ciente de que ele não alcançaria muito em sua academia pequena, aconselhou ele a buscar um local maior para treinar, com uma estrutura que se adequasse às suas necessidades. A primeira opção de Arona foi a Nova União, porém acabou não dando muito certo. Em seguida, ele se encontrou em uma academia localizada na rua Figueiredo Magalhães, 414 em Copacabana, a famosa Academia Carson Gracie. Chegando à academia Carson Gracie com uns 18 anos de idade, Arona já portava a sua faixa roxa. A academia Carson Gracie era conhecida por abrigar lutadores excepcionais e dominava praticamente todas as competições em que participava, fosse de jiu-jitsu ou de vale tudo. Embora sonhasse em competir no Vale Tudo, o mestre Carson Gracie sugeriu que o Arona se concentrasse no jiu-jitsu, visto que a equipe já contava com muitos faixas pretas de altíssima qualidade, destacando-se nessa modalidade. Arona seguiu o conselho do mestre e se dedicou inteiramente ao jiu-jitsu. E os resultados não demoraram para aparecer. Em 1998 foi campeão estadual do Rio de Janeiro e venceu o Mundial da IBJJF na categoria pesado faixa roxa. No ano seguinte, já promovido à faixa marrom, ele repetiu o feito no estadual e no Mundial, só que dessa vez na categoria peso pesado, além de também conquistar o 2º lugar no absoluto. Em 1999, com a faixa marrom, Arona venceu a seletiva interna da Academia Carson Gracie para competir na seletiva brasileira para o maior evento de grappling do mundo, o ADCC.
Na seletiva do ADCC, Arona venceu faixas pretas renomados como Adilson Bita e Gabriel Napão, e com isso garantiu a sua vaga para o ADCC do ano 2000. Entrevistando Ricardo Arona, campeão da eliminatória entre a luta livre e o jiu-jitsu, para ir para Abu Dhabi. Ricardo, o que você está achando? Como é que você se sentiu nessa luta e quais são as suas perspectivas? Muita adrenalina, sabia da rivalidade que existe, mas agora a gente passou, agora que vai começar o treinamento forte para Abu Dhabi, agora que começa tudo. Né, mestre? É isso aí. Dá para entender? Olha lá, Abu Dhabi. O ADCC do ano 2000 foi realizado no dia 1º, 2 e 3 de março e aconteceu na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Arona disputou a categoria até 99 quilos. Na primeira luta, referente às oitavas de final, Ricardo Arona passou com uma certa facilidade pelo japonês Hiromitsu Kanehara, mas a partir das quartas de final, as coisas começaram a complicar ainda mais. A luta das quartas de final foi contra o russo Karim Bartlaev e foi uma verdadeira guerra. O russo havia ficado em segundo lugar no ADCC do ano anterior e na época ele era professor titular da equipe de wrestling do Sheikh Tarnoum. A luta começou sendo disputada em pé quando, em uma troca de pegadas na nuca, o russo fez uma pegada um pouco mais forte em Arona. Arona foi revidar na mesma intensidade, porém o russo deu um passo para trás e o tapa, que era para ser na nuca, acabou pegando no rosto do russo. O russo não gostou nem um pouco do que aconteceu e partiu para cima do Arona com socos e chutes, até a intervenção da organização. Arona, ouvindo seus corners, conseguiu se manter calmo e não partiu para agressão também. E o russo, sob olhares atentos do Sheik, aceitou as desculpas do brasileiro e voltou ao combate. O restante da luta, Arona se mostrou muito mais ativo, fazendo algumas boas entradas de queda, e ao final, os juízes deram a favor do brasileiro. E aqui vai uma curiosidade: o russo, depois da luta contra o Arona, quando estava deixando o dojo, fez gestos obscenos para os brasileiros e para os árbitros, fato que foi na frente do Sheik Tarnoum e seu filho. O Sheik não perdoou tamanho desrespeito, demitiu imediatamente e, além disso, o russo deixou o ginásio preso pela polícia de Abu Dhabi. Ele ficou alguns dias algemado e vendado até ser deportado para o seu país. Que o Sheik manteve ele amarrado, solitário, não foi? Urinando e defecando, sim, sem poder ir no banheiro. Isso. Solitário, sei lá, 2 dias, colocado no avião, cagado e mijado, meu irmão. Que com short, isso, brother? Com short que ele tava na luta. Na sequência do evento, na luta semifinal, Arona enfrentou a estrela americana Tito Ortiz na luta mais dura do evento. Enquanto Arona tinha feito uma verdadeira guerra contra Bartlaev, Tito Ortiz tinha finalizado sua luta anterior com menos de 3 minutos. E sem pausa para o descanso, Arona voltou para enfrentar o ex-campeão do UFC. A luta iniciou com Tito Ortiz se destacando, sendo mais agressivo, conseguindo até derrubar Arona por 2 vezes. Porém, ele não conseguiu estabilizar a queda. Com o passar da luta, Arona conseguiu se recuperar no combate, levando a luta para a prorrogação. Na prorrogação, o Arona se mostrou muito mais agressivo. Ele conseguiu aplicar 2 quedas, porém sem conseguir estabilizar. No final, ele levou a melhor na decisão dos juízes para a revolta do americano. Essa luta contra o Tito Ortiz serviu como combustível para o Arona fazer a final contra Jeff Monson, que era o atual campeão do ADCC na categoria até 99 quilos e que tinha sido o terror dos brasileiros no ano anterior. No começo da luta, Arona foi indo para cima, conseguindo derrubar o boneco de neve e conseguiu chegar nas suas costas. Logo depois, o que foi visto foi um festival de quedas e, no final das contas, a agressividade de Arona foi recompensada com a decisão dos juízes a seu favor. Aos 22 anos de idade, Ricardo Arona se tornou campeão do ADCC na sua primeira participação. E se faltava algum motivo para a comemoração, no pódio a festa ficou completa. Arona recebeu a faixa preta de jiu-jitsu das mãos do professor Ricardo Libório. Apenas 2 meses depois do triunfo no ADCC, Arona fez a sua estreia nas lutas de Vale Tudo profissional. E dessa vez foi no evento japonês Rings, que na época era um celeiro para os grandes talentos do mundo da luta. Durante sua passagem pelo evento, Arona entrou no ringue 6 vezes, acumulando 5 vitórias e experimentando apenas uma derrota, que veio de forma controversa e duvidosa na luta contra o russo Fedor Emelianenko. Seu estilo de luta para frente, buscando combate, não passou despercebido, e logo ele foi recrutado pelo gigante evento japonês Pride.
No Pride, Arona se solidificou como uma verdadeira lenda. Lutou um total de 12 vezes, algumas das quais foram contra os nomes mais formidáveis da época. Nomes como Dan Henderson, Quinton Rampage Jackson, Kazushi Sakuraba, Maurício Shogun Rua, Alistair Overeem e, é claro, Vanderlei Silva, que estava em seu auge na época e era o maior nome do MMA mundial. Arona e Vanderlei Silva lutaram 2 vezes em duelos que ficaram marcados na história do Pride e das lutas de MMA. O resultado foi uma vitória para cada lado, o que ajudou a aumentar ainda mais a rivalidade dos dois. Depois de mostrar ao mundo o que era capaz no ADCC do ano 2000, Ricardo Arona voltou com status de estrela para o ADCC de 2001. Porém, a vida do tigre brasileiro não foi nada fácil nessa competição. A primeira luta da categoria até 99 quilos, ele enfrentou o judoca medalha de bronze das Olimpíadas do ano anterior, o ucraniano Ruslan Machurenko. A luta começou equilibrada, com Arona até puxando para a guarda. Com o decorrer da luta, ambos ficaram em pé, Arona conseguiu uma queda e ficou com a vitória. Na segunda luta do torneio, Arona enfrentou o brasileiro Renato Babalu Sobral. Babalu até começou melhor na luta, quase pegando as costas de Arona, mas o atleta da Carson Gracie conseguiu evitar. Logo em seguida conseguiu uma queda, estabilizando por 3 segundos e com isso garantiu a vitória e garantiu sua vaga na semifinal. Na semifinal do torneio, Arona enfrentou o lutador de MMA norueguês John Olav Einemo, que havia vencido Rigan Machado e Hollis Gracie. Em uma luta muito tensa e muito estudada, novamente Arona conseguiu uma queda, o que lhe garantiu a vaga para a final do ADCC. Na final da categoria até 99 quilos, Arona enfrentou o brasileiro Ricardo Almeida, o Cachorrão, que por sua vez do outro lado da chave havia vencido Yuri Stetsenko, Jim Lister e Alexandre Ferreira, o Cacareco. E essa final, meus amigos, é uma das melhores lutas da história do ADCC. Arona e Cachorrão, ambos especialistas em jiu-jitsu, mostraram muito empenho e muito coração. Diversas tentativas de queda, muita movimentação, muitos ataques, os dois entregaram absolutamente tudo o que tinham nessa luta. E no final de tudo, depois de Cachorrão ter tomado 2 punições, Arona se tornou bicampeão do ADCC. Devido à fantástica performance que teve na categoria, o Sheik Tahun convidou Arona para lutar o absoluto. Se você não sabia, não existe seletiva ou inscrição para lutar o absoluto da ADCC. Somente atletas convidados pela própria organização é que lutam o absoluto, baseado, é claro, na sua performance no campeonato até então e também em atletas que dão show em suas lutas. Arona estava embalado pela vitória na sua categoria e na sua primeira luta do absoluto ele enfrentou Roger Neve. Arona fez guarda, se embolou por baixo e finalizou de maneira rápida com uma chave de pé. Na segunda luta do absoluto, Arona enfrentou a pedreira Saulo Ribeiro. Saulo começou fazendo guarda, mas logo em seguida ambos ficaram em pé. Aí Arona mostrou a sua especialidade, conseguiu uma queda, abriu 2-0 e avançou para a semifinal. Na semifinal, Arona enfrentou seu companheiro de treinos da Carson Gracie, Vitor Belfort. Uma luta marcada por pouca movimentação e no final, Arona levou a melhor, garantindo sua vaga na final do absoluto. A final do absoluto do ADCC de 2001 foi marcada por 2 grandes academias de jiu-jitsu disputando o mais cobiçado prêmio. De um lado, Ricardo Arona representando a Carson Gracie e de outro lado, Jean-Jacques Machado representando a Gracie Barra. Como era de se esperar, os dois fizeram um grande espetáculo. Jean-Jacques Machado sempre muito ofensivo, atacando Arona o tempo inteiro, fazendo com que o tigre brasileiro tivesse que mostrar muita habilidade se defendendo. Arona, como sempre muito cirúrgico, aproveitou a oportunidade que teve, conseguiu passar a guarda de Jean-Jacques, conquistando a pontuação, a vitória e o prêmio de $40 mil. A vitória no absoluto de 2001 garantiu também a Arona a possibilidade de fazer a superluta na edição de 2003 contra o seu ídolo Mark Kerr. A edição de 2003 do ADCC aconteceu em São Paulo e também a superluta contra o Mark Kerr. Depois de uma luta muito estudada, Arona venceu, marcando de vez o seu nome na história do ADCC e do Jiu-Jitsu mundial como um dos maiores representantes da arte suave. No ADCC, Arona é 4 vezes campeão, sendo 2 vezes na categoria, uma no absoluto e uma de superluta.
Ele fez um total de 13 lutas contra adversários duríssimos, venceu todas e nunca tomou nenhum ponto. E esse currículo, meus amigos, fez com que ele entrasse para o Hall da Fama do ADCC. Além de muito sucesso no jiu-jitsu, Arona era aclamado no MMA. Porém, em função de lesões do joelho e em função de outras prioridades da sua vida, Ricardo Arona se aposentou cedo dos combates. E a sua última luta de MMA foi no evento BTET Combat 4 em 2009, aos 31 anos de idade. Hoje Arona vive uma vida tranquila e vive a sua aposentadoria na região praiana de Niterói e Itacoatiara, onde surfa, recebe os amigos e tem sua academia de jiu-jitsu. E aí, me conta, você já conhecia a história do Tigre brasileiro? Você assistia às lutas do Ricardo Arona? Escreve pra mim nos comentários. E é claro, eu quero saber de você, quem você gostaria que tivesse a sua história contada aqui no História de Campeões. E é claro, se você gosta do meu trabalho, se você curte o trabalho aqui e você quiser evoluir no jiu-jitsu e quiser colaborar comigo, você pode ser um aluno do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, um aluno do meu treinamento chamado Domínio Jiu-Jitsu, a arte suave e descomplicada. A gente tem link nos comentários e o primeiro link no comentário fixado. Vai ser um prazer imenso ter você como meu aluno e com certeza eu posso ajudar você a evoluir seu jiu-jitsu. Se você gostou desse vídeo, não esquece, solta o like maroto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá essa moral aqui pro Jaimão, vamos lá chegar aí a 1 milhão de inscritos, eu conto com você, beleza? Forte abraço, muito mais ação de jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Os